faz. Hoje, quando eu estava falando do movimento da professoria, eu até no passado eu estava na assessoria aqui da Secretaria de Saúde, no município de Presidente Dutra, mas eu já trabalho com assessor de saúde há 9 anos. E hoje uma das formas de trabalho minha é essa. Então, assim, hoje eu, graças a Deus, posso ter, até falo assim, dar um uso, né? Na verdade, não uso, é o reconhecimento do esforço que eu tive, porque, apesar de eu ser jovem, assim, essa cara de 15 anos, né? Mas eu já tenho, na verdade, eu fazer 15 anos de enfermagem, né? Eu trabalho na enfermagem desde 2009 e desde o ano passado eu tomei uma, eu acho que eu até falei isso também para você que estava no empreendedorismo. Eu tirei para mim uma lição de que eu não queria mais viver de plantão. Isso era uma opção minha, uma situação mesmo minha. Hoje, claro, o piso vai melhorar. Mas assim, gente, o enfermeiro trabalhar 12, 13 plantões para ganhar R$ 1.400 no final do mês, eu brigo direto, dá nem para botar o botox. É você olha no espelho da nova depressão, não tem como. Então a gente precisa entender que existem outros meios, a gente precisa entender que existem outros caminhos e que a geração Y, né, pode fazer essa diferença. Você já ouviu falar em chat GPT? Já. Estão usando. O quê? O quê? Nossa, estou usando pique de olho. O que é isso? Estão muito ligados no chat GPT. Mas a tecnologia é a nossa disposição. Mas a gente precisa entender que essas tecnologias elas mostram que a gente, enquanto ser humano, precisa ser muito bom, porque a inteligência artificial está sendo cada vez melhor. Hoje as pessoas chegam no pronto-socorro e ela bate de frente com o médico que tem 15 anos de estudo e diz que ele está prescrevendo uma medicação errada, porque ela leu no mundo que o problema dela de saúde é aquele e que ela tem que tomar isso e aquilo, ela vai só confirmar no hospital. Mas os cuidados dela ela chega sabendo. Então assim, a informação já está na palma da mão. E aí a gente precisa cada vez mais, enquanto profissionais, mostrar realmente o nosso diferencial, procurar se especializar naquilo que a gente gosta, ver uma área que você tem afinidade. Eu acho que eu falo essa questão de remuneração é importante, mas mais importante que isso é realmente você trabalhar com a situação que você gosta. Porque às vezes a estética está dando dinheiro, eu vou fazer especializar em estética, mas é que você não tem nenhuma afinidade com aquilo ali. Então não faça nada só pensando em dinheiro. Claro, se você tem uma área que você gosta, você pode, às vezes, fazer o diferencial dela, é muito importante. Mas aí a gente precisa trazer essa análise, tá bom? Então, como eu disse, a gente vai falar um pouquinho sobre a enfermagem na saúde, né? Digital e enfermagem. E aí não tem como a gente começar a não ser falando da resolução do COFEM 696 de 2022, né? Que trouxe a disposição da atuação da enfermagem na saúde digital, normatizando a teleenfermagem. Então, essa resolução já teve 2 alterações, né, que foi a resolução 707 de 2022 e 713. Na verdade, foram apenas nomenclatura. O que acontece? Quando a resolução é feita, ela não é cancelada. Às vezes a gente faz uma reedição, acrescenta algum parágrafo novo, alguma norma, retira alguma coisa. Mas a resolução inicial sempre vai estar lá, se você precisar ver o nome, e aí quando você entra, você vê atualizada, alterada pela resolução tal. Tem lá também já disposto no site do Conselho Federal e nos conselhos também estaduais, tá bom? A primeira norma, ela fala o quê? O artigo 1º, ele fala normatizar a atuação da enfermagem na saúde digital no âmbito do SUS, bem como também na saúde suplementar e privada, nos termos da norma técnica e anexa, que a partir desta resolução denomina-se teleenfermagem. Então, ele trouxe uma nomenclatura diferenciada para os profissionais de enfermagem que vão atuar dentro da parte, né, da saúde digital. E o parágrafo 1, ele fala que a saúde digital compreende os recursos de tecnologia de informação e comunicação, né, as TICs, para produzir e disponibilizar informações confiáveis sobre o estado de saúde de quem precisa, no momento em que precisa. Quando a gente fala de informações confiáveis, não tem jeito a gente não pensar também nas fake news. Então, assim, olha a responsabilidade da enfermagem, que não é achando não. Estudos, pesquisas, relatórios mostram de todos os profissionais da saúde, a
profissão que mais educa em saúde é a enfermagem. A nossa profissão, ela é a profissão do cuidado. E para mim cuidar do outro, eu tenho que saber informação, como é que eu cuido. Não é de qualquer jeito. E para mim fazer também que ele preste ao cuidado, eu tenho que saber o que orientar para ele. Então, querendo ou não, nós somos a profissão que mais orienta cuidados. Então, a profissão que mais exerce a educação em saúde é a enfermagem. E aí você pode pegar a saúde pública, no posto de saúde, pré-natal, enfermagem, pertinho, enfermagem, saúde na escola, enfermagem, todos os resultados da criança, farra a vacina, explica para o que ela vai fazer em casa, não pode botar isso assim, bota completa gelada, não deixa vomitar. Então, o tempo todo que a gente está com cuidado, a gente educando, ensinando, eu sei que às vezes não cumpre, mas a gente fala. Às vezes não conseguimos, mas a gente está sempre falando. Então, assim, somos nós que mais educamos em saúde. E aí a gente tem muito essa responsabilidade de trabalhar com a verdade, de trabalhar baseado na ciência, né? E não simplesmente no achismo, ou ficar realmente nessa disseminação de fake news, numa situação, né, que o Brasil tem vivido nesses últimos anos de ideologias políticas, né? Que as pessoas têm que entender que a nossa situação ela não tem que estar ligada a partido, né? É por isso que o nosso veio do partido, mas pulou para outro e continua ainda assim enrolada. Porque a gente precisa se unir em o nosso foco. E somos nós trabalhadores, somos nós a enfermagem. É a população que a gente cuida, independente de A, B ou C. Então a gente precisa dessa visão. No artigo 2º, ele fala que a prática de enfermagem ela engloba a consulta de enfermagem, a interconsulta, a consultoria, o monitoramento, a educação em saúde e o acolhimento da demanda espontânea, né, por meio das TICs. O parágrafo 1 fala que para essa prática de enfermagem mediada, né, pela TIC, a gente precisa do registro ativo junto ao conselho. Então, eu não vou tirar meu corrente porque eu vou ficar atendendo online. Você não pode. Porque a nossa resolução, ela é bem clara que diz que só é profissional, né, só é enfermeiro, só é técnico de enfermagem, que tem diploma reconhecido, instituição, né, reconhecida pelo médico e que faz o registro junto ao conselho. Então, eu tenho um diploma de bacharel em enfermagem que faz enfermeiro. O que me torna enfermeiro é meu número de inscrição como enfermeiro. Então, a gente precisa estar inscrito, né, na resolução. O terceiro artigo, ele fala que todas as medidas que envolvam, né, sejam feitas de forma virtual, que envolvam um ou mais pacientes, elas têm que ser feitas com meios adequados, plataformas adequadas e seguras, observando a Lei Geral de Proteção de Dados. No ano passado, em novembro, eu estive no congresso em Curitiba, só falando sobre a nova lei de licitação, auditoria e principalmente a Lei Geral de Proteção de Dados. Quem aqui conhece alguém que já teve seu Instagram hackeado ou teve seu próprio Instagram hackeado? Quem aqui já teve problema de alguém se passar por você no WhatsApp? E a gente fica pensando, como é que esse povo consegue? Será que eles trabalham nas operadoras? O problema hoje é que existe no Brasil uma lei que não é cumprida, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que trata sobre isso. A partir do momento que a gente coleta um dado de uma pessoa, a gente tem que ter a responsabilidade de garantir a segurança daquele dado. E aí a gente fica observando, a gente bota o nosso dado naquela firma digital, a gente bota o nosso dado nesse jogo que tem. Todo lugar eu me empurra o CPF. Bota o CPF, no telefone, bota o e-mail. E aí como é que o bandido tem acesso? Porque para acessar seu Instagram tem que saber seu e-mail, seu nome de conta. E aí se a gente observar, nossos dados eles são expostos o tempo todo. Então, documentos, coisas que eram para ser sigilosas, o tempo todo estão sendo expostos. E lá no congresso eles trouxeram isso. Tem pessoas que vão nessa loja de calçado, qualquer loja de shopping. E na hora que chegar, deixa o CPF, fazer seu cadastro. Não, só quero comprar. Não, só quero comprar. Então, tem pessoas que hoje não fornecem praticamente o dado para nada. Até porque tem a situação de receita, né, que eles estão vinculando a CPF, e aí gera problema junto com a Receita Federal de Imposto de Renda. Então, são várias situações que nossos dados estão expostos. E na enfermagem, a teleenfermagem, a saúde digital não é diferente. Quando você for realizar algum tipo de atendimento, seja a consultoria, seja uma consulta de enfermagem, você tem que ter responsabilidade de guardar aquilo ali. Porque você vai estar do outro lado, dentro do telefone, ou do computador, e eu estou ali conversando com ela, passando todos os meus problemas. E aquele prontuário? E as informações que eu dei, quem está marcando? Qualquer um pode ter acesso àquele computador do profissional?
Então eu preciso ter todo esse cuidado. Você vê que não é, por exemplo, difícil você ver situações que vazam fotos que não eram para vazar em redes sociais, porque o filho pega ali o celular e empurra. Então, assim, são várias situações que a gente precisa ter esse cuidado. E a resolução ela já traz esse alerta para os profissionais, tá bom? No artigo 5º, ele fala que nas ações mediadas pela TIC é imprescindível o consentimento do usuário. Aqui você recebe uma ligação da Claro, ou então você, qualquer empresa que você liga, um banco, qualquer coisa. A ligação está sendo gravada, você concorda se atende por aqui? Sempre eles fazem uma pergunta, porque esse consentimento ele pode ser escrito, pode ser um termo que você vai assinar, porque eu digo, ó, vou fazer você é um micropigmentação, ou quero fazer um questionário, você consente em responder esse questionário, a pessoa vai assinar que está consentindo. E aí também tem a situação que você pode fazer ou por vídeo, né? Então a pessoa, ela faz a pergunta, pede que você responda, para ali no momento que tiver qualquer situação judicializada, você tem a comprovação que a pessoa aceitou fazer parte daquilo, que a pessoa consentiu com sua consulta, com seu atendimento, porque se existe algum momento que você não fizer esse consentimento, você está cometendo infração ética, você pode responder o processo ético por isso. No final do curso, vocês vão passar pelo TCC. E quem escolher, por exemplo, a base de pesquisa de campo, né, que for fazer revisão de literatura, se vocês forem fazer a situação de entrevista, um dos anexos que tem que ter lá é o termo de consentimento livre esclarecido. E cada pessoa entrevistada que vai participar, né, da pesquisa de vocês, ela tem que assinar aquele termo, dizendo que está consentindo, que sabe que você está pesquisando sobre aquele assunto, que ela quer fazer parte, que ela concorda com tudo. Então tudo tem que estar lá, qual é o objetivo da pesquisa, o que você espera, tudo direitinho, então tudo tem que estar consentido. O artigo 6 ele fala que todo protocolo institucional, observando a lei de exercício profissional de enfermagem, pode ser feita a emissão de receitas, a solicitação de exames à distância e será validada mediante assinatura eletrônica. A assinatura eletrônica também é um dispositivo que a gente utiliza hoje de forma, né, muito tranquila. Ela geralmente tem validade de 1 ano. Existem as certificadoras que emitem essa assinatura eletrônica, então não é com aquela, não é aquela assinatura que você bota no papel branco, escaneia e cola lá, não. A assinatura ela é feita através do dispositivo, quando você gera, ela bota lá a data, a hora, a assinatura, né, claro, no seu direitinho, mas tudo registrado. Então não é aquele tipo de assinatura. Então a assinatura mesmo é eletrônica, você vai estar ali confirmando, né, que você solicitou aquilo ali, porque hoje tem gente que refere com o computador. Ele pode fazer uma alteração, eles querem prejudicar de forma profissional. Aí você pediu um exame, você passou a medicação, e ele pode pegar aqui, né, copiar aquela assinatura, botar outra coisa. Então, por isso que você vê que a maioria dessas empresas, elas não têm papel timbrado. Porque o papel timbrado ele é muito difícil de ser copiado, porque aquela marca d'água que tem no fundo, quando você tenta recortar, se não for uma parte branca, você recorta e cola em qualquer lugar. E no fundo você só vai colar com uma assinatura. Se você tem a timbrado, você não consegue dar, né? É mais difícil você estar retirando isso. Então a gente precisa ter todo esse cuidado, né? Porque a gente não sabe o que a gente está tratando do lá. Então é mais uma atenção para a gente ter. Sendo profissional enfermeiro autônomo e liberal, a responsabilidade que se refere, o capítulo anterior é dele. Então, assim, como enfermeiro, a gente pode prescrever, que é uma coisa que vocês vão ouvir muito, é uma coisa que tem gente que tem 15 anos de formação, e aí, eu como eu parece muito. Enfermeiro pode prescrever antibiótico, enfermeiro pode não sei o quê, então é o tempo todo. Então, por que ele fala isso? Porque ele não conhece a própria lei da profissão. A nossa lei de enfermagem ela é mais antiga que a medicina. A enfermagem é a primeira profissão da saúde regulamentada. É a mais antiga. A lei do ato médico é de 2013. É uma lei que bate para algumas coisas que a medicina começou a dizer que era exclusivo dela e que outro profissional não pode fazer. E aí tem muita coisa que a gente precisa ir trabalhando e a gente fica na nossa cabeça. O enfermeiro tem toda a autonomia para prescrever. Agora, quando eu prescrevo uma medicação, eu preciso conhecer como aquela medicação
eu saber o tempo de meia-vida daquela medicação, quais são os possíveis efeitos colaterais, tudo. Eu também não posso só saber que a mocinha deve comprar isso, sai jogando a mocinha para todo mundo. A situação é essa, porque as pessoas querem receita de corpo e não é. Cada político é outro. A gente precisa ter o conhecimento, porque onde há conhecimento, gente, não há dúvida. E pode haver dúvida, a gente vai buscar a solução. Os protocolos do Ministério da Saúde nada mais são do que estudos feitos acerca de medicações. E ali você tem uma série de medicações que podem ser utilizadas. E não é só dentro do PSF. Eu posso ter meu consultório médico de enfermagem e eu posso tratar candidíase, eu posso tratar qualquer tipo de disfunção, né? De certa forma vaginal, até onde a enfermagem pode ir. Existe uma série de situações que a gente pode trabalhar. E o tempo todo a enfermagem não tem receio. Não posso receber isso, porque eu vejo uma receita. E aí chega ali na farmácia, não é aceitar a receita do enfermeiro. Então a gente sabe que é uma série de goles que a gente tem a enfrentar. Mas a gente precisa, o tempo todo, né, estar melhorando, principalmente, né, dentro do conhecimento. E é até uma coisa que nós falamos com esse ano, que às vezes traz preocupação, é justamente isso. Esses cursos totalmente à distância. Porque a pessoa não tem às vezes contato na aula no domingo só e vai fazer um curso superior. Então, assim, é muito complicado, né, você imaginar o tipo de profissional que vai chegar ali. Porque às vezes você imagina uma situação assim, por exemplo, quem são o pessoal que geralmente fazem muito curso à distância, né? Geralmente o pessoal de ligação técnica, então querendo se especializar na parte de enfermagem. E aí eu, como técnico, tenho uma verdade para dizer isso, a gente sabe muito a parte técnica, às vezes a função do técnico de enfermagem é muito melhor que a do enfermeiro, porque a prática vai levar a perfeição. Mas existe as situações de complicação, existe aquela situação que não dá certo, que foge do padrão, que é onde o enfermeiro tem que agir. Porque a equipe técnica ela vai estar executando a maioria dos processos. Quem mais trabalha dentro de qualquer unidade é o técnico de enfermagem. O enfermeiro tem muito trabalho, nosso trabalho somente é burocrático, a gente tudo tem que anotar. Você tem que dar conta do que você tem 10 técnicos, sabe o que eu 10 para fazer. Porque qualquer coisa que fizer errado é para a gente. Então, assim, é muito cansativo o nosso trabalho. E aí, como eu disse, qualquer problema que fizer, a gente precisa estar pronto para assumir. É por isso que eu digo, quando vocês forem para o estágio, aproveitem, colhem nos enfermeiros, mas também colhem muito nos técnicos, aprendem, porque lá não é a situação corriqueira nossa fazer medicação, mas vai ter situação que você vai ter que fazer a medicação. Então treine questão de pegar acesso, treine os tipos de acesso, tente entender que existe a diferença, existem as variações anatômicas, entenda que existe a diferença de idade, o aparelho não tem mais colágeno, é mais fácil. Se você não presta na minha veia, ela pode. Então são várias situações que você só vai ver na técnica. Quem está ali há 10 anos trabalhando ali, claro, com experiência, anos luz da gente. Mas a teoria, a gente conhece. E se você sabe a teoria, eu nunca dirigi um carro, mas se você tem que pisar na embreagem, passar primeiro, soltando devagar. Na hora que eu entrego o carro, eu dirijo. Eu sei que tem outro ali que não sabe nem como é, mas ele dirige o carro. Porque você vai andar para ele. Então, por isso que muitas das pessoas que começam a fazer uma autoescola que já sabem dirigir, demoram muito mais para passar do que aquele que começa sem saber de nada. Porque ele começa com a teoria que vai fazer o passo a passo. Que é o saber como é feito e depois eu executar. Porque só vendo. E aí a gente precisa trabalhar muito isso. Eu falo muito, que eu falei para vocês. Fonte corte de cofre. Gente, quem foi que foi pensar nisso? Métodos propedêuticos. Vocês estão agora no laboratório de semiologia e semiotécnica. Quanta ciência há por trás disso? De você realmente entender quais são as zonas, conseguir, né, identificar sinais e sintomas através de coisas simples que a ciência explica. Eu sei que tem pessoas que nem são da enfermagem e acham que já fazer grande simples. Só que, como eu digo o tempo todo, a nossa profissão ela não é simples, ela é feita de muito estudo, ela é de muita competência, a gente precisa o tempo todo estar reafirmando isso. Porque, como eu digo, o responsável por isso somos nós. Medicação do vizinho é cobrada, entendeu? O curativo também, porque tem uma ciência para eu saber que o curativo vai cicatrizar, que eu tenho que saber o que eu posso botar nele, o que eu não posso botar. Não é toda pomada que serve na Maria que vai servir na Joana. Porque assim, o médico passa esse fidel certinho, a filha está igualzinha. E aí a pessoa não é assim. A gente precisa se diferenciar nesse oásis, né? De tanto Ctrl-C quanto V. Quem hoje consegue ser, né, fazer a diferença, seu novo texto aqui tem se destacado.
E aí a gente vem agora para as especificações, né, das 6 habilidades ou zonas de atuação que a teleenfermagem traz. A consulta de enfermagem. A gente sabe, né, quando se fala de consulta, é uma atividade privativa do enfermeiro. Então, nessa modalidade, apenas um profissional enfermeiro pode atuar. E aí ele fala, né? E é síncrono com a sistematização da assistência de enfermagem. Ele já viu o SAI, já, professora? Já. Já viu o SAI? Sim. Não. Então, ele diz aqui na resolução que a consulta de enfermagem na TIC, né, tem que ser síncrona com base na sistematização da assistência de enfermagem. Ou seja, no processo de enfermagem. Quais são os 5 passos do processo de enfermagem? Coleta de dados. Coleta de dados. Avaliar. Qual é o segundo? Bora? Diagnóstico, planejamento. Planejamento e avaliação. Salve de palmas para vocês, viu? Meu Deus. E aí eu preciso seguir esse passo a passo. Olha, a gente participou também do congresso ano passado, que era de muitos profissionais da saúde, e aí o Conselho de Biomedicina estava lá o presidente falando que queria implementar, né, uma sistematização da assistência de biomedicina. Porque assim, é muito interessante você coletar, né, fazer a anamnese do paciente, coletar os dados, em cima do que você tem ali da história, dos sinais e sintomas, você traz ali uma prescrição, e aí você planeja como vai ser feita aquela conduta. Então, isso, gente, isso é um diferencial. A gente não pode, como isso, eu vou dar um exemplo, não sei se vocês sabem, mas eu tenho, meu esposo é cabeleireiro, a gente tem um salão de beleza. E aí a gente vende serviços, mas tem pessoas que chegam para fazer um botox, fazer uma mecha, ele não faz. Porque, tipo assim, ele não está pronto para fazer aquele procedimento. Ele precisa passar essa avaliação, que é um diferencial, para qualquer profissional, seja em qualquer área. Você precisa fazer a diferenciação. Porque quando você é capaz de fazer uma avaliação, isso ali tirou, ali do meio de muita gente. Porque não é simplesmente já chegou, pagou, fiz. Não é assim, porque depois você não vai lá falando. Se o cabelo quebra, acaba com você. Se o rosto fica acabado, você faz uma trabalho de mancha, o rosto mais escuro. Onde chega é do profissional. Então o tempo todo a gente precisa ser dessa forma. Fazer, né, esse passo a passo. Então isso traz muita segurança para a enfermagem. Porque até no passo final que é a avaliação, eu vi que não deu certo, eu traço novamente um novo planejamento. Volto a implementar, volto a avaliar. Então assim, olha que coisa interessante, que às vezes 2, 3 dias depois que eu acompanho o paciente no plantão, ele vai me contar que ele ainda hoje fuma, a gente pergunta o dia que ele chega, ele mente tudo. Não dá 3 meses que torna amigo. Não estou deixando ele contar, enfermeira, porque eu estou passando isso aqui. Aí é aquele raso. Aí você tem que mudar todo o quadro. Então, é um passo a passo, é um ciclo infinito, né? Do cuidado da enfermagem, que traz toda a diferenciação, tá? E esse registro, na consulta, ele tem que observar novamente aquele artigo 4 que fala de ter uma plataforma livre de risco, né? Mas tem plataformas seguras hoje, como a Zoom. Não é você fazer em qualquer lugar, fazer o que mais climatizar. Então, existem situações que a gente tem isso. O Telegram, por exemplo, existe o armazenamento em nuvem. Então, antes da mensagem chegar ao destinatário final, ela é arquivada. Né? O WhatsApp hoje ele trabalha com criptografia, é diferente. Já vai direto. Então, tem mediação. Então, você tem que trazer essa segurança. Porque vai que você está conversando aqui com a pessoa, ela contando uma situação dela, acabou de descobrir o diagnóstico de HIV, está com uma ansiedade, né? E aí tem outra pessoa ali filmando aquilo ali e sabendo daquela situação. Então a gente precisa oferecer segurança, né, que a gente está tendo. E aí a gente traz ainda, que nisso eu tenho que saber trazer a identificação do enfermeiro que está fazendo a consulta, eu preciso trazer os dados de identificação do usuário, do paciente. Então eu estou conversando com ele, mas eu estou anotando na minha ficha. Ou eu estou digitando aqui na minha ficha online, mas eu estou registrando tudo que foi falado, tá bom? Voltar qual foi o meu utilizado. Então hoje, em 17 de maio, estive com Dona Maria, através da plataforma Zoom, consulta iniciada a tal hora, o paciente relata queixa de não é do ano. Foi orientado quando enviar solicitação de exame, será avaliada em 15 dias, os exames escrevem tudo. Não tenho preguiça. Eu sei que é cansativo, o detalhe de a caneta acabou. O 3 pantorras foi embora, mas a vida do enfermeiro é escrever. Não.
termo de consentimento, como eu falei para vocês, e trabalhar as partes do processo de enfermagem, tá bom? E aqui ele fala, é vedada a enfermeira a realização, né, de consulta mediada pela TI em situação de urgência e emergência. Na ocasião de você identificar uma situação de alerta, é oriente que você está consultando a atendendo a buscar uma ajuda. Eu bem ligar para o SAMU, esse sangramento que você tem na gravidez não é normal. Ah não, mas eu vou levar está consultando a mulher, deixa ela sangrando. Fica observando, pode ficar para cima, ficamos 3 dias observando. Então, se eu observo a situação e a teleconsulta não me dá mais segurança para eu continuar acompanhando aquela pessoa, eu preciso, né, pedir para ser direcionado se eu consultor presencial, seja comigo, seja no serviço de emergência. Interconsulta. Entende-se por interconsulta a avaliação conjunta entre enfermeiros, né, e entre enfermeiros e outros profissionais. Eu fazer a prova de mestrado de graça, né, mas só porque realmente estou gostando. Aqui o Centro de Saúde, que abriu há pouco tempo, né, que a Amanda Neus é responsável, eu estou há 2 meses fazendo acompanhamento com ela. E aí lá não tem retorno, você faz a consulta, só que ela faz 3, tipo assim, você faz e no mês seguinte, são 4 quarta-feiras que ela lhe acompanha. Então você não faz o retorno, mas semanalmente ela faz o retorno, né, via videochamada. Então você marca a hora, você liga de manhã, a gente agenda e ela faz de 40 minutos, 1 hora, para a adaptação, tudo. E aí tem essa partilha com outros profissionais. Tem sido para mim uma experiência muito boa, já passei por várias situações de nutricionista e tudo. Só que eu não tinha aquele acompanhamento, porque você vai, só retorna por 30 dias, às vezes nem retorna mais, você está com tanta vergonha do resultado que você nem vai. Porque vai ter aqui, ó, o mês passado. E aquele acompanhamento semanal, quando tem que ter toda a diferença. Então, estou fazendo aquela propaganda para lembrar só de uma situação mesmo. E eu tenho vivido isso, né, nesses últimos 2 meses, e eu tenho visto tanto que é importante. E eu fico imaginando realmente um pré-natal, porque a consulta pré-natal é mensal. Mas já imaginou você atender uma gestante, e aí você diz, ó, toda segunda-feira eu vou te ligar, para saber como é que está, qual que é a minha vida. E aí você procura mesmo. Um processo desse, gente, é um processo de venda. A gente que vende serviço, a gente que vende atendimento, a gente que vende qualidade, a gente vende. E quem vende precisa trabalhar o pós-venda. Não é só você entregar o produto. Você precisa saber o que a pessoa está achando do produto. Se ela gostou, para que aquela pessoa possa retornar. Então, muitas vezes a pessoa só quer empurrar algo e pronto, esqueceu. Acabou, talvez se você voltar lá, ela lembra com você. Então, hoje, esses pós, eles trazem muita diferença, isso é tudo. E aí, quem já comprou aqui em grandes marcas, sabe, né? Você comprou uma sandália na Melissa. Todo mês nem quando chega com cupom de desconto. Você não está nem lembrando de ter Melissa no mundo, ele manda. Olha, esse é o produto Melissa, o produto da Melissa, você tem um desconto. Aí é Chili Beans, comprou Chili Beans, ele manda. Chegou a coleção nova, vem aqui, tem desconto. Então, assim, é o tempo todo. Então, essas grandes marcas que são conceituadas, elas se conceituaram por conta disso, principalmente no pós-venda. Então, quem vende algo de qualidade precisa acompanhar o produto. Se eu vendo um serviço, eu preciso acompanhar. Eu trabalho com feridas. A poeira da Maria, a ferida cicatrizou, mas não custa nada desse dia cada 2 dias. Então, Maria, está tudo bem? Como é que está? Então, Maria, você vai estar lembrando de mim, uma hora aparece alguma pessoa com outra ferida, ela vai me indicar. Primeiro, porque ela gostou, sabe, do atendimento, serviço de qualidade, e segundo, que eu não saí da mente dela. O ditado mais certo que tem é que quem não é visto não é lembrado. Então, se faça você lembrar todos os dias. Terceiro, a gente tem a consultoria. Essa é uma área, como eu disse, já trabalho já há quase 7 anos. Essa parte de consultoria que foi o que me fez sair também hoje, né, da parte da vida pública, né, ter um emprego ali fixo e sair da minha zona de conforto. Mas é muito tranquilo. Mês passado, já fiz conferência, eu participei de 3 conferências. Então, tipo assim, a média de que eu cobro para me fazer, às vezes, uma palestra, tudo é R$ 1.500, às vezes R$ 2.000, dependendo se eu for fazer relatório algumas outras coisas, da complexidade. Então, tipo assim, é muito mais tranquilo para mim, porque assim eu me organizo, eu me planejo, e eu vou, dou o meu melhor ali e volto. Porque aquela situação está ali 40 horas, bate ponto, cobrança, dor de cabeça, nem tudo funciona como você deseja. Então, como eu disse, comecem a pensar fora da casinha, comecem a ser esse diferencial. Para justamente você, alguém que se formou, está sem emprego, fica naquela casa que consegue emprego. É porque só é muito político que consegue. Ah, para mim não está dando certo. Não, você desde o começo não dá certo. Quando chegar a tecnologia, use bastante isso. Hoje tem gente que trabalha só com consultoria
enfermeiros são consultoria para mestrado e doutorado. Conheço enfermeiros hoje que só trabalham com isso. Muitos enfermeiros que passam para mestrado e doutorado, eles fazem todo aquele acompanhamento, a orientação sobre o projeto, a orientação no teste de proficiência de língua. Então, o tempo todo eles estão orientando, abriu o edital e eles ficam focados naquilo ali. Todo edital que abre o Brasil de mestrado e doutorado, eles estão sabendo. E avisam, vão fazendo aquela mentoria. Hoje vocês veem muito no Instagram, mentoria para aula. Mentoria para tudo. É mentoria para a gente ter de estética, é mentoria para salão de beleza, é mentoria para dona de comércio. Vou dar mentoria de jeito. As pessoas precisam ter todo ser acompanhado. E aí, qualquer lugar você acompanha, você faz uma mentoria, viu? Já apareceu na live. Pessoas que não entendem que faz consultoria ou não mentoria e tem vergonha de ser oferece. Gente, a gente não pode ter vergonha. Quanto é uma hora de nossa mentoria? Tem pessoas que, grandes empresários aí no Instagram, no marketing digital, por exemplo, aquele Paulo Vieira, uma mentoria dele é R$20.000, uma hora, professor. Uma hora. Então, gente, você tem que fazer jus no seu conhecimento e não ter vergonha de cobrar, entendeu também? Gosto de estar conversando com a relação, mas depois, então você tem que saber que, gente, uma pessoa vai consertar a parte hidráulica da sua casa, ele cobra no seu prédio, sabe quanto é? Para consertar um pão, né? Dependendo do que for, é R$70. Se for de banheiro da descarga, é R$120. Não dá nem 10 minutos, professor. Agora vai ver a sua aula, quanto é? Lembrei, professor. Entendeu? Então, a consultoria, a gente vai ter mais, a gente tem que também não ter vergonha de que eu faço orientações de TCC, entendeu? Seja para aluno ou para mestrado e doutorado. Agora eu estou dois. Porque eu estou doando meu tempo, minha energia, meu conhecimento. Agora fazer o trabalho, tem os que chegam assim, não quero que você faça. Não, eu estou orientando, fazer é você. Entendeu? É dessa forma. Isso é muito bom. É como eu disse, são várias possibilidades. Viu? Não falo possibilidade, mas se destacar. O quarto é o monitoramento, né, de enfermagem, mediado por DICS. Entende-se por monitoramento as ações de contato ativo, né, com o usuário e paciente, que prescinde de um contato presencial ou mediado, né, pela tecnologia da informação, na modalidade síncrona com a vigilância de saúde. Então, esse monitoramento, como eu disse, pode ser, eu posso classificar também como o que está acontecendo comigo como tipo de monitoramento. Então, você faz ali a consulta, você pode ter feito aquele consulta presencial e você vai seguir acompanhando. Nessa parte aqui, até vou fechar esse slide aqui. Quem tem Instagram aqui? Quem tem Instagram? Tem não? WhatsApp? LinkedIn, quem tem? Quem? Pode falar LinkedIn? Não. Não. Eu não. O que é o LinkedIn, gente? É uma rede social também, você sabe, não? É a rede social dos profissionais. Pois quem não tem começa a criar hoje, viu? Não fique na modinha de Twitter, de Discord, disso e daquilo, não. A gente precisa focar também no que a gente quer no futuro. Então o LinkedIn, ele é como se fosse o nosso currículo, né? A rede social que mostra toda essa situação. Eu estou falando isso porque quando eu falei para vocês sobre o monitoramento, eu achei esse perfil aqui. Eu achei esse perfil aqui. Lincoln Oliveira Santana. Ele é lá de Chapecó. Né? E aí eu estava vendo esse vídeo dele, e ele é CEO e fundador do Grupo do Mundo, que é justamente esse perfil que eu abri, ó.
que eles tratam só com cuidados, né, de saúde em domicílio e de que forma? Na teleenfermagem. Então ele traz aqui, por exemplo, essa forma que fala, né, que a teleenfermagem é uma forma inovadora de cuidado à saúde que tem ganhado cada vez mais espaço. E aí ele fortalece, ele vem dizendo, né, que nada melhor do que fazer a monitorização remota de pacientes crônicos, também pode proporcionar mais conforto e autonomia a esses pacientes. Então, eles utilizam, para dar uma olhada no site, eles têm algum tipo de aparelho, né, de verificar a pressão, que são todos automáticos. Então, aqueles aparelhos que ficam ali como se fosse aquele mapa, que já precisa do mapa cardíaco, sabe? Que fica, e a cada 15 minutos, meia hora, ele infla, faz a verificação de pressão e aí ele anota. Então, eles fazem, eles utilizam aquele dispositivo para medir glicemia, para acompanhar o paciente diabético, para ficar verificando a pressão de forma automática, e tudo no banco de dados de onde eles estão. A qualquer momento que a pressão daquele paciente que eles acompanham tiver uma alteração, qualquer situação, é alertado o sistema, eles entram